Nenhum reino subsiste, nenhum rei vive eternamente, a não ser o nosso rei, em seu reino espiritual. E é sobre esse rei que cantamos, meus irmãos. É para esse rei que cantamos, é sobre ele que falamos, é sobre ele que, aliás, é por causa dele que vivemos. Esse culto é para ele, porque vem dele e é por meio dele. Então tudo que a gente faz é para Cristo, é por Cristo, e tudo vem dele. Então, se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Saiba que nós só falamos sobre Jesus nesse lugar, só pregamos sobre Jesus, só cantamos para Jesus, só adoramos Jesus. E você é bem-vindo a se juntar nesse povo que está adorando Jesus. Hoje é uma noite de alegria, uma noite de celebração. Afinal de contas, o tigre está na final. Não é isso. Afinal de contas, teremos ordenação pastoral. Até rimou, mas não era sobre isso. Aliás, você sabe, você que acompanha futebol, jogos da Série A, domingo à noite. Então se puxe para desenvolver e servir num culto aqui de manhã. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Para que você possa assistir ao jogo à noite sem culpa. Pois bem, hoje é uma noite de celebração. Vamos ter a ordenação pastoral. Vamos ter novos 2 presbíteros. Você deve ter votado, ou a maioria de vocês. Tivemos 111 votos, apenas um voto contrário para ambos candidatos, ou seja, com um índice de aprovação de 99,1%. Hoje vamos ter a oficialização. E vamos falar hoje sobre verdade e integridade, porque vamos ter um momento de ordenação, mas antes vamos ouvir a palavra, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 ao 16, tá? A gente vai passar na tela. Se você não tem a Bíblia aí no celular, fique tranquilo, a gente vai passar na tela. E a ideia central de hoje é: pastores, homens da verdade e da integridade. Pastor, provavelmente uma das profissões mais estressantes que existem sobre a face da terra. Há 5 anos eu não tinha um fio de cabelo branco. Contam as pesquisas que 70% dos pastores luta contra a depressão. 71% se diz esgotado. E 80% diz que o ministério afeta negativamente sua família. Irmão, 70% luta contra a depressão. Porque de fato é uma profissão tensa. Afinal de contas, nós lidamos com as questões fundamentais da vida. Lidamos com a vida e a morte. Lidamos com questões eternas. Lidamos com problemas do casamento, problemas financeiros, às vezes separações, tantas mortes. E é interessante que a vida do pastoral é uma montanha russa de sentimentos, porque numa noite, talvez a gente faça a apresentação de um bebê, como teremos hoje, mas talvez no dia seguinte a gente possa fazer um velório, e essa é a vida pastoral. E muitos pastores conseguem descansar nas segundas. Nós aqui da Viva é impossível. Segundas são os dias preferidos, pelo visto que recebemos mensagens no WhatsApp, de toda ordem. Tem dias, irmãos, eu já contei, já teve manhãs que eu recebi mais de 50 mensagens, 50 interações entre grupos e pessoas individuais. E claro, dentre essas mensagens tem desde um elogio, um pedido de oração, uma dúvida, uma reclamação, ou um vídeo engraçado, e esses eu recebo bastante. Agora, essa profissão, que não é bem uma profissão, é um chamado, é uma vocação, às vezes ela é ingrata. Porque às vezes temos que falar o que as pessoas não querem ouvir. Diferente de um palestrante motivacional que vai falar aquilo que você quer ouvir, e tudo bem com isso, o nosso papel às vezes é falar o que você precisa ouvir. E não é fácil não agradar o ouvido das pessoas. Agora, melhor agradar a Deus obedecendo e desagradar pessoas do que fazer o contrário. Também é complexo porque recebemos diversas críticas. Não é fácil, irmãos. Agora, imagine a situação. Você faz um jantar na sua casa para um grupo de amigos. Você ficou a semana inteira estudando o cardápio,
vendo se alguém tem problema com glúten, com lactose, se gosta disso, gosta daquilo, você faz as compras, vai na feira, compra coisa fresca, enfim, você compra tudo, faz tudo, cozinha o dia inteiro e oferece um belo jantar. Um grupo de amigos se deliciando no jantar que você fez, que você pagou, e você está ali feliz servindo. Aí chega segunda-feira, você recebe um áudio de um dos seus amigos, com uma informação, de que o outro amigo, que também estava no jantar, não gostou da comida, reclamando do que você serviu. Como você se sentiria? Assim, os pastores se sentem quando começam a preparar o sermão na segunda-feira, às vezes na semana anterior, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e domingo entrega o jantar. E aí, na segunda-feira, então, pastor, eu queria falar uma coisa. Irmãos, isso não significa que não estamos abertos a críticas, estamos abertos. Agora, isso não significa que nós não seremos afetados. É difícil, quem é que ama receber crítica? Entregando sangue por algo e ainda é criticado. É duro, eu sei que é necessário, e nós estamos abertos a isso. Agora, jamais nos critique no domingo à noite após o culto, nem na segunda-feira por mensagem. Chama a gente para conversar na terça-feira. A gente marca um café, já passou as efusões de um domingo, e aí a gente conversa e você vai, claro, não é sobre o que gostou ou o que não gostou. Eu vou dar ferramentas para você avaliar, ainda hoje, se um sermão está certo ou errado. Mas o que eu quero dizer é que é difícil, irmãos. Nós investimos a vida nisso. Alguns pastores dessa igreja ainda são bivocacionados. Eles não ganham R$1 da comunidade, da igreja. Só eu e o Diego ganhamos como pastores. Os demais são voluntários, inclusive os que serão ordenados hoje. E a gente investe a nossa vida, e às vezes a gente investe dinheiro, tempo, e as pessoas saem da igreja, às vezes reclamando. É triste, irmãos. O nosso coração chora. A gente não é só carne, aqui digo frieza, aqui tem alma, tem coração que sofre. Então, por isso que a vida, a vocação pastoral, muito mais do que uma profissão, é um chamado. Tudo bem, é muito louco o cara que diz sim para esse chamado, mas aquele que foi chamado por Deus sabe que é impossível dizer não. Agora, também é problemática essa profissão, porque há expectativas equivocadas. Algumas pessoas não sabem o papel do pastor. Quando você pensa em médico, você sabe que ele dá o diagnóstico, ele pede exames, ele faz um exame clínico, ele passa a prescrição, ele faz uma cirurgia ou algo do gênero. Agora, o problema é que alguns não sabem quais são as atribuições de um pastor. Confundem com a figura do sacerdote do Antigo Testamento. Por causa da Igreja Católica Romana, que trouxe a ideia do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, de que padres são sacerdotes, há a ideia de que pastores são sacerdotes. A figura sacerdotal do Antigo Testamento era a figura que intermediava o povo com Deus, mas essa não é a posição do pastor. Essa figura não existe mais. A figura agora é de um pastor que simplesmente alimenta as ovelhas de Jesus. É aquele que direciona, que cuida, que instrui, que educa, que capacita. Lembra, essa igreja existe para ajudar você a ser parecido com Jesus, e o papel do pastor é esse, te ajudar a ser parecido com Jesus. Agora, por outro lado, somos sacerdotes tanto quanto vocês, todos somos sacerdotes uns dos outros, e isso temos falado constantemente. Então, o pastor não é um sacerdote, o pastor não é um super espiritual. Agora, há uma nova onda de pastores como gurus espirituais, como celebridades do mundo gospel. Então, juntou a cultura do sacerdote com a cultura da estrela, da idolatria a pessoas, e estão levantando pastores e pastoras a figuras de gurus espirituais, de estrelas do mundo gospel. Mas isso não é ser pastor. Vamos ver hoje, na carta de Paulo a Timóteo, algumas instruções que Paulo dá a esse jovem pastor. Essa carta é uma das cartas pastorais que traz instruções muito objetivas e práticas para Timóteo, no caso, e para a igreja.
E a igreja que Timóteo pastoreava ficava em Éfeso. Era uma grande cidade da época. Era um centro comercial onde, dentre outras coisas, havia um templo à deusa Ártemis. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Portanto, era uma cidade marcada pela idolatria. Alguns dizem que sim, outros não concordam, mas enfim, dizem que haviam inclusive prostitutas cultuais, prostitutas religiosas, por assim dizer, nesse templo. Então, era uma cidade marcada pela idolatria e pela impureza sexual. E Timóteo era um jovem pastor, jovem para o padrão da época. Ele provavelmente tinha entre 30 e 40 anos, um jovem tímido, doente, inseguro, sensível e retraído. Definitivamente, ele não era um grande líder conforme o que o mundo lá fora diz que deve ser um líder. Era um jovem tímido, inseguro, sensível e retraído. No entanto, era um companheiro de Paulo. E o objetivo da carta, então, é Paulo instruindo Timóteo a 2 grandes coisas. Primeiro, Timóteo, cuida com os falsos mestres, eles estão por aí. E segundo, dar orientações práticas a Timóteo para conduzir a sua igreja. E eu repito aqui a nossa ideia central: os pastores são os homens da verdade e da integridade. Musta, Dutra e demais pastores, ouçam com toda a sua atenção o que Deus tem para nós nessa noite. Mas todo o povo também, obviamente. E o primeiro ponto é que pastores zelam pela verdade. E o texto lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 em diante, está na tela e você pode acompanhar, diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Vamos orar novamente? Baixe a cabeça. Senhor, consagramos a Ti esse momento de pregação. Que eu seja um instrumento da Tua vontade para trazer ao Teu povo a Tua vontade, a Tua verdade e a Tua palavra. Confronta os nossos corações e transforma cada um de nós, não pela minha habilidade, mas pelo poder do Espírito Santo. Usa-me para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Paulo começa dizendo: Timóteo, expõe essas coisas aos irmãos, então você será um bom ministro de Cristo Jesus. E aqui a primeira grande lição: pastores são ministros. Agora, a palavra ministro aqui no grego, no original, ela está diácono. E a palavra diácono, ela significa um servo. Pastores são servos de Cristo, não são servos da igreja. Ainda que alguns sejam remunerados por ela, mas ainda assim nós somos servos de Jesus. Por isso não é uma profissão qualquer, é uma missão, é uma vocação, é um chamado para cumprir a missão de Deus. E Ele tem uma missão que é ajuntar o seu povo, e Ele usa ministros, servos, pastores, para serem ferramentas para ajuntar o seu povo. Para quê? Para que vocês sejam parecidos com Jesus. Vale a pena frisar que a palavra pastor, presbítero e bispo são 3 palavras que dão significado para a mesma figura. São 3 palavras intercambiáveis. Portanto, os nossos presbíteros da Aviva são os nossos pastores. Os nossos pastores são os nossos presbíteros. Não há hierarquia, pastor, presbítero e bispo. Não é, biblicamente falando, todos são a mesma figura. E todos são servos. Mas vocês também são servos, porém com funções diferentes. Há um grupo de homens lá fora cuidando dos nossos carros. Eles são menos importantes de quem está tocando, cantando ou pregando? Absolutamente não. Eles recebem vocês com alegria e estão lá cuidando dos nossos bens. E eles se revezam, inclusive precisamos de mais gente nesse grupo de homens. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que todos somos servos, cada um com uma função específica, e os pastores têm funções específicas. Agora, ele diz que para que você seja um bom ministro de Cristo, tem algo a fazer. Perceba que pode ser que você seja um mau ministro, um mau servo, ou um bom ministro, mas o que ele deveria fazer para ser bom? O texto está na tela, diz assim: expondo estas coisas aos irmãos,
você será um bom ministro de Cristo Jesus. Que coisas são essas? Precisamos ler os versos anteriores, o contexto, que diz assim. Verso 1 do mesmo capítulo. Quais são essas coisas que Timóteo precisava expor aos irmãos para que ele fosse considerado um bom ministro? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Pois bem, estas são as coisas que, segundo Paulo, o Espírito afirma expressamente. Ele está dando muita importância. Quando ele diz assim, olha, o Espírito fala, era Deus falando diretamente para aquele povo. Era algo que não vinha de Paulo, e era algo muito importante. Ele diz que nos últimos tempos não é os últimos dias. Últimos tempos é desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Esses são os últimos tempos. E nesses anos haverá grande apostasia. Apostasia significa abandonar a fé. Por isso ele diz, olha, isso é muito sério, Timóteo. Alguns abandonarão a fé, alguns apostatarão, mas não pense que é perder salvação. O que a Hernandes Dias Lopes, que é um cara que possivelmente a maioria aqui conhece, possivelmente concorda com a maior parte do que ele fala, ele diz assim, apostasia não pode ser confundida com perda de salvação, nem nega a perseverança dos santos. Significa que, por influência dos falsos mestres, muitas pessoas que outrora professaram a fé cristã, abandonarão essa confissão. Pessoas que fizeram parte da igreja visível e assumiram um compromisso público, deixarão as fileiras da fé cristã. Porém, nem todos os que fazem parte da igreja visível são membros da igreja invisível. Nem todos os que têm seus nomes inscritos no rol de membros da igreja têm seus nomes inscritos no livro da vida. Apostasia significa aquele que falou que cria em Jesus, mas na verdade nunca creu de verdade, do fundo do coração. Em algum momento ele se afasta dos caminhos de Deus. Mas essa apostasia, que é algo muito sério, que é algo que tem repercussão eterna, e por isso ele diz, o Espírito afirma expressamente, tem uma causa. E a causa, o mesmo Paulo diz, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e ensino de demônio. Jesus já havia alertado que falsos mestres viriam, falsos cristos viriam, que inclusive seriam capazes até de fazer milagres, e eles enganariam a muitos, se possível fosse até os escolhidos, mas não é possível. E a ideia de enganar é perverter a verdade, de uma forma muito sutil. Ensinos de demônios pervertem a verdade. E para que nós sejamos considerados bons ministros de Cristo, precisamos alertar vocês. Agora, isso é um tema delicado. Confesso que eu fujo disso, mas volta e meia eu caio nisso. Eu peço sincera graça e humildade de Deus para falar sobre isso, porque confesso aos irmãos que já fui alertado por algumas vezes deixar minha alma falar, e é possível que seja verdade, e eu peço perdão aos irmãos, mas não posso me calar frente ao fato de que um servo de Cristo, um bom servo, precisa alertar os irmãos, porque algo está relacionado a questões eternas, está tratando de apostasia, de desvio da fé, por causa de falsos ensinos, falsos mestres. Por isso é um tema crucial, e eu preciso alertar vocês. São doutrinas de demônios, que influenciados por Satanás, que tenta perverter a verdade desde Gênesis 3, quando tenta enganar Adão e Eva e consegue enganar eles.
E essa perversão da verdade vem ao longo dos séculos. Satanás tenta perverter a verdade contra Jesus no deserto. E Satanás tenta perverter a verdade constantemente. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Pense se um ente querido seu, um filho, um pai, esposa, marido, seja lá quem for, come constantemente em um restaurante com comida estragada, e você sabe que é comida estragada, o que você faria? Por amor a ele, você alertaria ou não? Eu tenho certeza que sim. Agora, ele ama aquela comida, eu não vou ofender ele ama aquela comida, ele conhece o dono do restaurante, ele, sei lá, tem uma parceria, ele come de graça, eu não vou falar nada, mas ele pode morrer. O que você faria? Por amor, você alertaria ou não? Eu tenho certeza que sim. Hernandes também diz: alguns dizem que a doutrina divide e que só deveríamos falar sobre aquilo que nos une, mas o pastor precisa alertar a igreja sobre o perigo das heresias e sobre a influência perigosa dos falsos mestres. Expondo e alertando os irmãos sobre esses perigos é que ele se torna um bom ministro de Cristo. Percebe que eu, Diego, Gui, Tiago, Dudu, Musta e Dutra seremos considerados como servos bons e fiéis no final da nossa jornada, se, dentre outras coisas, alertarmos vocês contra o falso ensino, com graça e humildade. Agora, não somente isso, precisamos alimentar vocês, que a palavra diz assim: alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, há uma instrução clara para que os pastores alimentem suas ovelhas. E aqui eu preciso falar de um tema delicado: mudar de igreja porque não gosta da comida, porque a ovelha não gosta do pasto. Eu te pergunte a uma criança de 8 anos, conhecida como Laura: Laura, o que você quer comer hoje depois do culto? Arroz e feijão ou McDonald's? Qual você acha que vai ser a resposta dela? É óbvio, né? Muitas vezes cristãos imaturos correm em busca de fast food, que tem um sabor bom, mas faz mal à saúde, porque as falsas doutrinas, elas são sutis, elas vêm vestidas com palavras doces, e usam até o nome de Jesus. Agora, como saber se uma pregação ela vem de Deus ou não? Como saber se quem está aqui é um ministro de Cristo ou um ministro de Satanás? Eu vou dar algumas orientações. E você vai avaliar essa pregação, as demais desse púlpito, de Sara, da internet ou de onde quer que seja. Eu vou dar as ferramentas para você, espero que você pegue o código. A pregação é bíblica? Qual é a fonte? A fonte é meus pensamentos, é minhas ideias, é minhas experiências, porque ano passado eu fiz isso, ano passado eu fiz aquilo, não que não possa falar do que fiz ou deixei de fazer, mas qual é a essência? Se ela vem da Bíblia, dá um cheque. Qual é o foco? O foco é Cristo e sua missão, ou o foco é o que você pode ganhar, o que você pode conquistar, o que você pode fazer, o quanto você é bom, ou coisas do gênero? O resultado é a edificação da igreja. Vai fazer, essa pregação faz com que a gente seja mais parecido com Jesus, ou é para alimentar o ego? E o resultado disso é a glória de Deus, ou homens aqui recebem a glória? Está aí. Se você avaliar sob essas 4 perspectivas, você vai ter a capacidade de discernir se um ministro, ele vem de Deus ou não, se aquela pregação, ela vem de Deus ou vem do coração humano. A fonte é a Bíblia? Cheque. O foco é Cristo? Cheque. Traz edificação para a igreja, ou seja, a igreja se parece mais com Cristo? Sim. A glória é de Deus? Pronto. Portanto, sai da igreja porque não gostou, se ele falou A, se ele falou B, se foi eloquente ou não, se fez uma piada, ou se é mais duro, mais firme, esses são detalhes.
O que deve fazer você avaliar se uma pregação é de Deus ou não são essas coisas. Não uma piada ou uma risada, ainda que possa, está tudo certo. Mas a lente que te faz discernir se é bom ou não, é isso aqui. Como disse então, pastores são os homens da verdade. Por isso que a pregação tem que ser bíblica. Não é a minha verdade. Não é o que eu acho que é verdade. É a verdade de Deus. Jesus Cristo é a verdade e eu exponho Ele. E a Bíblia nos orienta que nós, e vocês inclusive, sejamos nós como os bereanos, que a gente tenha a capacidade de avaliar as pregações. Agora, não somente nós, pastores, somos os homens da verdade, mas vocês também devem ser homens e mulheres que carregam a verdade. E vocês precisam ter a capacidade para caminharem sozinhos, para se alimentarem sozinhos. Vocês precisam ler as Escrituras, vocês precisam meditar nas Escrituras. Não seja aqui o único lugar que você leia a Bíblia, que leia todos os dias em sua casa. Você precisa ser um homem e uma mulher que carrega a verdade. Agora, um outro ponto é que às vezes o povo espera pregação impactante todo domingo. Às vezes, irmãos, a pregação ela é mais simples, mas ela também alimenta. Sabe, talvez você, mulher, cozinhe todos os dias, e você, homem, almoça todos os dias em casa. E eu te pergunto, o que a sua esposa fez de almoço segunda passada? Possivelmente você não vai lembrar. Mas saiba que aquela comida, uma comida ordinária, talvez o arroz com feijão e bife, ela te sustentou até aqui. Então as comidas ordinárias é quem sustentam, ok? Às vezes fazemos um manjar, às vezes fazemos um salmão, uma pizza ou algo do gênero, mas a comida rotineira, diária que sustenta. E a pregação também é assim. Às vezes tem uma pregação mais intensa, mais densa, mais profunda. Outras são pregações mais simples, mas não deixam de vir de Deus. Todas estas sustentam. Mas o ponto é que pastores são os homens da verdade, mas não só da verdade. Eles são homens da piedade. E o verso 7 diz: exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Tenho ouvido falar que alguns pastores estão fazendo jiu-jitsu. Eles estão fazendo esportes, mesmo depois de velho, começando essas coisas radicais. Depois tem dificuldade para dormir, enfim. Brincadeiras à parte, alguns pegaram a chave. O esporte ele é importante, o exercício é importante, e a cultura grega aqui, desse contexto, prezava muito por culto a corpos. Havia os Jogos Olímpicos da época antiga, homens disputavam corridas, lutas, nus, porque havia esse culto ao corpo e ao culto, essa valorização aos corpos atléticos. O que Paulo está dizendo aqui, não é que não devamos fazer exercício, sim, precisamos. Agora, mais importante do que o cuidado com o corpo, é o cuidado na piedade. Em termos de prioridade, o cuidado com a integridade, a piedade, é mais importante do que o cuidado com o corpo. E repito, não que não seja importante. E a piedade diz respeito à reverência, respeito e fidelidade a Deus. Agora, é interessante que há a necessidade de um esforço. Tanto quanto o exercício precisa se esforçar para entrar na rotina, para que encontremos a piedade, essa integridade, precisamos nos esforçar. Agora, enquanto os exercícios trazem benefícios terrenos, a piedade traz benefícios eternos. Mas ambos demandam disciplina e esforço. Portanto, pastores e demais, saibam que é impossível crescer em piedade, em integridade, se não nos submetermos aos meios de graça. Se não tivermos uma vida de oração, leitura bíblica, cultos todos os domingos, não só eventuais,
vida em comunidade nos pequenos grupos. Se você não se submete a esses meios de graça, você não fica mais parecido com Jesus. Você não tem uma vida de mais piedade, de mais integridade. Portanto, essa é uma orientação a pastores, mas a todos os demais da igreja. E há essa necessidade extrema, porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tanto quanto um exercício protege que você caia lá quando você fica velho, os exercícios da piedade te protegem nas quedas morais, porque as tentações estão ao nosso redor de toda ordem, e uma das piores tentações que pastores sofrem é querer agradar pessoas. Então facilmente a gente pode cair na tentação de querer agradar os ouvintes, de repente para ganhar seguidores, fama, poder, dinheiro e assim por diante. Portanto, nos mantemos em oração para sermos obedientes a Deus. Por isso os pastores são homens da verdade e da integridade. Agora, não significa que somos super espirituais. Não somos sacerdotes, não somos gurus espirituais, muito menos estrelas do mundo gospel. Por isso, pastores não são a esperança do mundo. Verso 10: pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. A palavra que trabalhamos dá a ideia de trabalho exaustivo. Irmãos, o trabalho pastoral é desgastante. A exigência emocional, a exigência mental é tão grande quanto atletas olímpicos. Precisamos ler muito, precisamos orar muito, choramos muito, sofremos muito, recebemos críticas, reclamações, problemas, todos os dias, porque estamos lidando com coisas eternas, então são coisas intensas. É claro, é muito bom, porque você está no lugar certo, onde Deus te chamou, mas não deixa de ser pesado em alguma medida, é desgastante, física, mental e emocionalmente. Agora, seria mais fácil se o nosso foco fosse na gente mesmo, mas ele diz, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. O meu trabalho, do Diego e etc., é colocar a esperança no Deus vivo, para que vocês olhem para Ele. Se fosse um nosso trabalho fazer com que vocês olhassem para nós, seria muito mais fácil, porque a gente falaria das nossas experiências, as nossas histórias, a gente contrataria uma agência de marketing pessoal, a gente trabalharia no nosso Instagram, pessoalmente falando, para quê? Para elevar o nosso status de super espirituais. Mas como o nosso trabalho é mostrar alguém que não aparece fisicamente falando, Cristo, como o nosso trabalho é falar sobre coisas eternas, ou seja, coisas que não vemos, é muito mais desgastante, é muito mais desafiador. Agora, porque pessoas procuram ídolos, e pastores se colocam nesse lugar de ídolos, junta a fome com a vontade de comer. Mas o nosso trabalho, que é árduo, é mostrar quem é o pastor das nossas almas, que o nome é Jesus Cristo. O nosso trabalho é mostrar que é Ele o nosso pastor. Portanto, nós somos meramente cooperadores, porque as ovelhas não são minhas, nem do Diego, as ovelhas são de Cristo. Por isso o trabalho é árduo. Mas pastores são exemplo para esse rebanho. E Paulo continua dizendo a Timóteo: ninguém o despreze por conta de ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Como disse, Timóteo era frágil, tímido, doente e jovem, entre 30 e 40 anos. E para os padrões da época era muito jovem, mas ainda assim era o líder daquela igreja. E as pessoas questionavam a sua liderança. Mas Paulo diz: Timóteo, não deixe essas críticas te abalarem. E eu falo a você, pastor da Viva, todos são mais jovens do que eu, todos estão abaixo da linha dos 40, todos os demais. Não deixem se abalar pelas críticas, mantenham-se firmes, focados em Cristo, porque vocês não são servos dessa comunidade, vocês são servos do Rei Altíssimo, o Rei Eterno. Mantenham-se firmes na palavra, mantenham-se firmes na conduta, no amor, na fé e na pureza, mantenham-se íntegros, mantenham fixos os seus olhos em Cristo e não deixem com que as críticas os abalem. Mantenham-se firmes, irmãos. Agora, para que vocês mantenham-se firmes,
sem permitir que essas críticas os abalem, vocês precisam conquistar essa autoridade. E essa autoridade não é conquistada no grito, essa autoridade não é conquistada no título, no cargo, essa autoridade é conquistada pelo exemplo. Você, pastor dessa comunidade, você que deseja ser pastor dessa comunidade, e glória a Deus por isso. Se Deus está te chamando, nós queremos saber disso. Vocês todos sejam íntegros, por conta da sua integridade é que as pessoas vão olhar para você como uma autoridade que serve, não uma autoridade que manda, uma autoridade que ama. Agora, seja um exemplo na palavra, cuidado com fofoca, cuidado com difamação, cuidado com palavras que não edificam. Isso, pastores, temam, cuidado com suas línguas. Seja um exemplo na palavra, mas também na conduta. A sua vida precisa ser coerente com aquilo que você prega. E o mesmo Paulo disse a Timóteo no capítulo anterior, eu vou ler rapidamente: é necessário, pois, que o bispo, o pastor, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Diego, Gui, Dudu, Tiago, e agora Musta e Dutra, vocês precisam ser tudo isso aqui que Paulo disse para Timóteo. E a igreja está fiscalizando vocês, como deve fiscalizar. Nós estamos aos olhos da massa, e precisamos ser íntegros, precisamos ser homens entregues a Deus, tementes a Deus e a sua palavra, obedientes, com bom testemunho de dentro e de fora. Cuidado para não cair nas artimanhas do maligno, porque é o nome de Cristo que está em jogo. Somos exemplo na conduta, agora no amor. O amor é a marca de um discípulo de Cristo. Nós, pastores, não podemos focar em nós mesmos, mas no outro. Agora, a esposa é prioridade, os filhos estão em segundo, depois a igreja e depois o trabalho. Essa é a ordem de prioridade. A Lela é a pessoa de máxima prioridade na minha vida, e se eu não fizer isso, eu estou ensinando algo errado a vocês. Por isso, frequentemente, nós temos tempos a sós, pegamos uma casinha ou qualquer coisa do gênero, vamos para a praia e ficamos só nós dois. Para quê? Para alimentar o nosso amor, a nossa paixão, porque ela é minha prioridade. Depois as meninas, depois a igreja e depois o trabalho, quando é o trabalho fora. Isso é amor. Somos exemplo na fé. Precisamos, ó pastores, ter uma fé inabalável, uma fé que inspira pessoas. Nós não podemos fraquejar na nossa fé. Seja uma fé para suportar tempos difíceis, mas também uma fé para avançar. E precisamos ser exemplo na pureza. Éfeso era um centro da impureza sexual, o templo de Ártemis com as prostitutas cultuais, mas Timóteo tinha que ser um exemplo na pureza. Nós precisamos ser maridos de uma só mulher, não podemos dar um pingo de dúvida de qualquer outra mulher pense algo a nosso respeito. Cuidado nas mensagens que vocês, pastores e homens, trocam com mulheres. É por essas e outras que queremos contratar a Lela, para que ela discipule as mulheres, para que nós não precisemos aconselhar mulheres, para não correr nenhum tipo de risco no coração das mulheres, de pensamento ou qualquer coisa do gênero. Precisamos zelar, cuidado, colocamos câmera, inclusive na sala pastoral, porque há inúmeras denúncias de abuso sexual de pastores para com mulheres, e outras falsas denúncias também. Então queremos zelar pela integridade da nossa comunidade. Por isso entendemos que homens discipulam homens, mulheres discipulam mulheres, e o nosso plano é, a partir de julho,
se assim Deus permitir, contratarmos a Lela para que ela fique em tempo integral, simplesmente aconselhando as mulheres, discipulando as mulheres. Mas pastores, mais do que as nossas habilidades, o que está em jogo é a nossa integridade. Verdade e integridade. E tudo isso vai gerar cuidado. Pastores precisam cuidar das ovelhas de Jesus e de si mesmos. E o verso 11 em diante diz assim: ordene essas coisas e ensine-as. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Cuide desses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que ouvem. Timóteo deveria se dedicar à leitura pública, à exortação e ao ensino. Irmãos, é exatamente o que a gente faz. Todo domingo, pregando aqui insistentemente, exortando, ou seja, encorajando vocês a aplicar o ensino bíblico à sua vida diária. É por isso que nas segundas temos a escola do discípulo. É por isso que nas segundas agora temos a formação ministerial, 2 anos de treinamento. É por isso que temos os pequenos grupos, temos os mini grupos. São todas as ferramentas para que ajude você a ser parecido com Jesus. Para que você entenda teoricamente, mas aplique em sua vida prática como ser um discípulo de Cristo, como viver uma vida que o agrade. E não estamos aqui para dar alimento fast food, estamos aqui para dar alimento saudável. Quem é que aqui não gosta de um brigadeiro? Óbvio que gostamos. Agora, tem o seu momento certo. Mas se não comermos a comida regular, saudável todos os dias, fatalmente seremos doentes, fisicamente falando. E o mesmo vale para a vida espiritual. Se não nos alimentarmos espiritualmente de forma adequada, fatalmente cairemos no apostasia. Então precisamos nós pastores cuidar de nós mesmos, de todas as áreas, seja saúde física, emocional, mental, espiritual, casamento, filhos, finanças, vida intelectual. E então, o resultado desse trabalho vai ser esse: fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que os ouvem. Agora, é Deus quem salva, não somos nós. Mas o que Paulo está querendo dizer é que nós somos instrumento de salvação mediante a pregação do Evangelho. Nós, se fizermos o trabalho fiel de alertarmos vocês contra os falsos ensinos, de alimentarmos vocês com verdadeira doutrina, com a verdade de Cristo Jesus, o resultado é a salvação eterna. É por isso que o problema é muito grave, o problema da apostasia que ele começa a falar no início. É por isso que ele diz: olha, se você quer ser um bom servo, Timóteo, alerte contra o falso ensino, alimente com a verdade e seja íntegro, porque desse jeito muitas pessoas vão ser salvas. É isso que nós buscamos na Viva: alertar você contra falsos ensinos, te alimentar com a verdade e ser exemplo de integridade, para que você, mediante a pregação, você seja salvo e você seja cada dia mais parecido com Jesus. E eu finalizo dizendo que os pastores são os homens da verdade e da integridade. E eu concluo dizendo que a nossa missão como igreja é ajudar pessoas comuns a se tornarem parecidas com Jesus. Por isso você vem todos os domingos, por isso você vem na escola do discípulo, na formação ministerial, nos pequenos grupos. Espero que você esteja em um pequeno grupo. Se você não está, eu e os demais pastores vamos estar aqui ao final. Nós queremos te conectar a um pequeno grupo. Venha falar com a gente. Para quê? Para que você, repito, viva a vida da comunidade e se torne parecido com Jesus. E é para isso que nós nos desgastamos, é para isso que nós entregamos as nossas vidas. Agora temos uma visão, 80, 60 até 2030, formando cristãos maduros e líderes inspiradores. Nós queremos chegar nesse lugar em que 80% da igreja esteja engajado em pequenos grupos e 60% servindo conforme sua paixão, perfil e dons, desenvolvendo assim vocês, cristãos maduros e líderes inspiradores. Amém? Irmãos, se conecte. Ao final, fale com a gente, se você quer fazer parte de um PG ou quer servir. Agora, uma pergunta que deve estar na mente de muitos aqui: e as pastoras? Onde se encaixam?
Afinal de contas, existem tantas pastoras por aí. Lembra que a gente é gente da verdade? A gente vai para a Bíblia, vamos ver o que o mesmo Paulo diz ao mesmo Timóteo, no capítulo anterior a esse texto que nós estudamos hoje. Ele diz assim: a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. No capítulo seguinte ele diz: é necessário, pois, que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Pois bem, o que nós entendemos por esses dois versos? Que a mulher não pode assumir um lugar de autoridade sobre a igreja de Jesus. Isso não significa que a mulher é menos, isso não significa que a mulher tem menos importância, que é menos poderosa, menos inteligente, não é nada disso. Simplesmente significa que a mulher tem outras atribuições, inúmeras são as atribuições que as mulheres têm. Algumas delas, homens não conseguem fazer, inclusive, são mais ou menos, são diferentes. E biblicamente falando, não podemos levantar mulheres pastoras, porque significa que elas seriam supervisoras de homens. Isso não pode. O pastor, segundo Paulo, ele precisa ser marido de uma mulher só. Se ele é marido de uma mulher só, logo ele é homem. Agora, não significa que mulheres não pastoreiam. Esse é o ponto. Mulheres pastoreiam mulheres. Mulheres podem ter um chamado pastoral. E rogo a Deus para que diversas dessas mulheres se levantem na nossa comunidade, para que tenhamos um ministério de mulher forte. Para que mulheres ensinem as mulheres, que tenham café de mulheres, oração entre as mulheres, enfim, que se mutuamente ensinem. O que não dá é somente colocar a mulher sobre a autoridade da igreja, porque ela não foi chamada para isso. Mas eu repito, não significa que ela é menor, não significa que é menos importante, significa que tem uma função diferente, é só isso. E é por isso que não temos pastoras na Viva. No entanto, temos mulheres que pastoreiam mulheres. Portanto, temos mulheres com vocação pastoral. A ideia é que a Viva contrate a Lela como uma auxiliar pastoral. Não é uma pastora auxiliar, mas é uma mulher que ajuda os pastores a pastorear as demais mulheres. Isso é bíblico, essa é a verdade, e nós não podemos nos adaptar às mentiras que o mundo lá fora diz, que a mulher precisa ter exatamente as mesmas funções de homens. Lá fora sim, mulheres podem ser presidente de empresa, podem ser grandes líderes, pode ser presidente de uma nação, mas a figura de pastor, ela é atribuída exclusivamente a homens. Então, eu finalizo dizendo que cristãos, vocês, nós, sejamos homens e mulheres da verdade e da integridade. E o passo prático que você vai dar é: seja uma pessoa que pauta a própria vida na verdade e na integridade. Tenha a Bíblia como seu norte, tanto teórico quanto prático. Viva aquilo que você foi chamado. Pois bem, agora a gente vai ter um rito de ordenação pastoral. Peço que chame a Lela e demais que estão na Kids, demais pastores e esposas. Mas antes de vocês virem aqui acima, eu quero ler um trecho desse trecho que nós estamos lendo, que diz assim: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Os pastores têm um dom, que Deus quem dá. Deus dá um dom, esses se sentem chamados e precisam colocar em prática. Timóteo precisava colocar em prática, não podia negligenciar. E sim, ele havia recebido uma profecia a respeito desse dom. Eu recebi uma profecia há exatos 10 anos atrás a respeito desse dom. Sim, cremos em profecias, cremos que Deus pode usar alguém para falar algo para outrem, cremos nessa possibilidade. E cremos que não só isso, mas nós impomos as mãos sobre pastores. Olha o que o texto diz: não seja negligente para com o dom que recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com o derramar de óleo ungido. Não, com a imposição das mãos do presbitério. Óleo se derramava na cabeça de reis e sacerdotes, não de pastores da nova aliança.
Pastores da Nova Aliança, a gente impõe a mão. Não é sobre transferência de unção, é sobre reconhecimento público de um chamado. Agora, fica muito claro a nossa perspectiva de descentralização, e eu imagino que você já esteja percebendo isso. Temos um objetivo de descentralizar. Não é só o Bruno que aparece, temos 7 pastores nessa comunidade, a partir de hoje. E então, Deus chamou, o presbitério indicou esses nomes, e vocês, a igreja, confirmou. E eu quero chamar aqui, Carlos Gustavo Botelho, vulgo Musta, Graziela Jacinto de Sá, assim como Diego Dutra Maciel e Adriela Camargo Dutra. Por favor, subam. E demais pastores e esposas, por favor, subam também. Oi, Olguita. Criançada veio para ver. O homem veio bonito, ó. Chega mais pertinho aqui. Por favor, alguém pode tirar? Eu vou pedir para que todos fiquem de pé. Porque é um momento solene. Nós vamos impor as mãos sobre esses 2 casais, Diego Dutra, Adri Camargo e Olga, Gustavo Musta, Grazi e Ben, que vai ser apresentado hoje. Nós, como presbíteros e esposas dos presbíteros, vamos impor as mãos sobre eles, de uma forma simbólica, expressando para a comunidade essa autoridade, sendo manifestada diante da nossa comunidade, diante do nosso povo. Nós vamos impor as mãos sobre eles e vocês, de forma simbólica, vão estender as suas mãos para cá. Vamos lá orar por eles. Deus, a Ti consagramos essas 2 famílias. O Senhor os chamou, a comunidade os identificou e os reconheceu, e nós, como igreja, com a autoridade que o Senhor nos ordenou, nós estamos aqui ordenando estes homens, essas mulheres, estas famílias, a vida ministerial. Nós rogamos para que a Tua graça seja sobre eles, que eles tenham a sabedoria do Espírito Santo, para primeiramente conduzirem os seus casamentos, para que tenham casamentos firmes, fortes, firmados na rocha, que criem os seus filhos na palavra, que tenham famílias fortes, e que eles zelem não só pelos seus, mas por si mesmos, que sejam firmes na verdade e na integridade, que sejam um exemplo para o rebanho de Cristo, e que possamos todos olhar para essas famílias e que enxerguemos Cristo. Rogo para que a ação maligna não prospere contra essas famílias. Rogo para que o Teu Espírito Santo dê sabedoria nas inúmeras dificuldades que virão, dentro e fora da igreja. Rogo para que a sabedoria do alto direcione as suas vidas em cada passo, para que por meio da vida de ambos, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado. Rogo para que estes proclamem as boas novas ao mundo lá fora, todos os dias de suas vidas, e para que sejam capazes de cuidar do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, rogamos para que o Teu Espírito Santo encha estes homens e essas mulheres, e que por meio da vida deles, a Tua graça se manifeste e o Teu nome seja exaltado. E é no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos, agradecemos e aplaudimos o nosso Deus. Amém.
Irmãos, tem uma notícia, para alguns talvez não seja tão boa, mas nós vamos enviar o Musta para Içara. Ele já está lá. Mas o que nós vamos fazer? O Musta vai ser o pastor titular de Içara a partir de agora. E ele tem um grupo, esse grupo está aqui, esse grupo vai abraçar Içara com todas as suas forças. Só que a notícia é que o culto de Içara vai ser à noite também. Não teremos por um tempo culto pela manhã. Mas ore para que em breve tenhamos culto pela manhã aqui, para que tenhamos gente capacitada para servir e que possamos ter todas as manhãs o culto da manhã aqui, todas as noites aqui e todas as noites em Içara. Mas se você quer ganhar a cidade de Içara e quer se juntar a esse grupo, fala com esse casal aqui, se conecte lá e fortaleça esse time, nosso time da Aviva Içara. Amém? É isso. O Adrielen, hein? Quem diria, hein? Quem diria? Agora a gente vai apresentar essa belezura, o bem. Oi, lindão. Tudo bem? Vamos estender a mão sobre o bem? E a gente quis usar esse momento, marcante na vida dessa família para apresentar essa bênção. Estenda a sua mão para cá. Querido Deus, a Ti consagramos a vida do pequeno bem. Ele é tão lindo, tão especial, é uma bênção na vida dessa família e na vida da nossa comunidade. Obrigado por esse presente que o Senhor nos dá e pelo privilégio de vivermos juntos na missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos para que a Tua graça seja sobre ele cada dia mais, que ele cresça, se desenvolva e seja um grande homem de Deus, um grande proclamador das verdades do nosso Senhor Jesus Cristo. Usa ele com ousadia e graça, meu Deus, que a ação maligna não prospere contra a sua vida e que a Tua graça o proteja, o direcione e o capacite todos os seus dias. Que essa calma que transparece em seu olhar seja uma marca de sua vida, a calma, a paz que excede todo entendimento. Nós rogamos para que ele seja uma bênção cada vez maior na vida de todos nós e que o mal não tenha qualquer influência sobre a sua vida. Toma ele para Ti, Senhor, ele é Teu, em nome de Jesus, aplaudimos também. Banda pode subir. Irmãos, eu vou fazer um chamado. Se você, homem, solteiro, ou você casal, tem entendido que Deus tem chamado você para o ministério, e talvez você nunca falou nada para ninguém, pode ficar todo mundo de pé que a gente já vai cantar. Se você nunca falou isso para ninguém, talvez você possa pensar que isso é loucura da sua cabeça, mas pode ser que seja Deus. Nós vamos orar agora. Pode vir aqui para frente. E todos aqueles que se sentem chamados para a vida ministerial, vem aqui para a gente orar junto enquanto a banda toca. E os pastores venham, os pastores dessa igreja venham, para que possamos orar por esses. Não tenham medo, se Deus está falando, por favor, venham.